Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Paula Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo também e a você que nos assiste. Bom, vamos trazer aí imagens do evento. Hoje o governador Rafael Fonteles teve um evento, entregou a ampliação do Centro Estadual de Ecoterapia da Polícia Militar de Teresina, que está ali na região do Parque Jurema, na zona sudeste de Teresina. Com a reforma, o centro amplia a capacidade de atendimento a pessoas com deficiências e tem a meta de zerar a fila de espera. O governador percorreu as instalações, conversou com as pessoas que prestam o serviço de ecoterapia. Esse serviço, que é um serviço, olha, você vendo aí um pouco do como é que ele funciona, que permite que as pessoas em terapia possam fazer uso da cavalgada, do contato com os animais, um momento para o seu processo de recuperação, O serviço, ele começou há alguns anos com uma certa timidez, um serviço menor, e aos poucos, à medida que se ia percebendo os benefícios e os ótimos resultados, esse serviço foi aumentando, foi ganhando cada vez mais corpo. O governador Rafael Fonteles conversou com a Paula Sampaio a respeito desse assunto. Nós estamos muito entusiasmados com esse momento do Brasil, que está conseguindo atacar problemas históricos. A reforma tributária, eu digo isso há mais de 5 anos, quando eu comecei a entrar nesse tema mais fortemente como presidente do CONCEFAZ, que é a principal reforma do país. É através da reforma tributária que nós podemos aumentar a competitividade do país, diminuindo a burocracia, diminuindo as horas destinadas às obrigações acessórias. É também com a reforma tributária que nós podemos revisar o Pacto Federativo, fazer justiça com as regiões menos desenvolvidas e também através da reforma tributária que nós podemos fazer um sistema mais justo. O que significa um sistema tributário mais justo? Quem ganha mais, paga proporcionalmente mais. Essa regra vale no mundo inteiro, mas aqui no Brasil não funciona. Porque quem ganha menos, até 1, 2 salários mínimos, paga um percentual de imposto sobre a sua renda muito maior do que os multimilionários, do que os bilionários. Então nós temos que inverter essa lógica para que as pessoas possam consumir mais, ter uma qualidade de vida melhor e que tenhamos uma sociedade menos desigual e, portanto, mais harmoniosa, mais pacífica, mais interessante para todos e todas. Então eu sou entusiasmado que o Senado vai aperfeiçoar ainda mais o texto da Câmara. O texto da Câmara já é bom, mas ele pode ser melhorado e eu tenho uma audiência amanhã mesmo com alguns senadores em Brasília para tratar desse ponto, especialmente nesse ponto que diz respeito a desigualdades regionais, ou seja, o Fundo de Desenvolvimento Regional tem que estar garantido na Constituição o critério que vai beneficiar regiões menos desenvolvidas, leia-se, Norte e Nordeste principalmente, e também essa questão da paridade de armas dentro do Conselho Federativo. Eu não posso ter estados de segunda linha. Todos os estados, assim como é no Senado Federal, que é a casa da federação, tem os mesmos pesos. Cada estado tem 3 senadores com igual voto. Então a gente tem que prezar por isso. Se o Senado é a casa da federação, o Conselho Federativo, paciência, não pode ser diferente da casa da federação. Tá aí. Paula, o governador, você viu aí na fala, tratou dessa agenda, que vai ter em Brasília, e sobre o assunto importante que é essa relação entre os entes federativos. Exatamente, Joelson. O governador Rafael Fonteles, agora que o Senado Federal, junto com a Câmara Federal também, retomaram os trabalhos desse recesso para o segundo semestre, o governador já desembarca amanhã em Brasília para tratar com um grupo de senadores, também, obviamente, alguns outros governadores, sobre esse tema da reforma tributária que tem sido caro aos governadores dos estados, não só ao governador Rafael Fonteles, lógico que ele tem demonstrado um protagonismo em relação a esses debates que têm acontecido em torno da reforma tributária, mas principalmente em torno da questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo que deve ser criado nessa reforma tributária, buscando equalizar diferenças econômicas entre estados do Norte e Nordeste e estados do Sul e Sudeste, e também a questão do Conselho Federativo. A reforma tributária, ela altera a forma como a tributação acontece em todo o país, e esse conselho, ele será uma espécie de gestor, dando uma independência maior também aos governadores sobre como esses impostos são feitos em cada estado. E o governador Rafael Fonteles fez essa cobrança
bastante direta de uma participação igual entre os estados. Os estados do Sul e Sudeste não podem ter uma participação ou um peso maior em decisões do que estados como o Norte e Nordeste, que também terão efeitos dessas mudanças da reforma tributária. Erivaldo, a discussão não é simples e ela é tão antiga quanto complexa, né? Essa é a grande questão. Mas parece que existe, na fala do governador, um senso de justiça que precisa ser cumprido. Precisa, até porque, Joelson, inclusive está na agenda do governador amanhã uma conversa com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e que é o relator da reforma tributária no Senado. E um dos gargalos é exatamente essa situação das diferenças regionais. O desequilíbrio regional ainda é muito presente no cenário econômico e social do país. Então, que há um esforço, por exemplo, para se acabar com a guerra fiscal, aquela concorrência que estados têm legislações próprias para atrair empresas, isso estabelece uma competição muito grande e incentivo para a industrialização, por exemplo, de estados nordestinos. Se isso acaba com a reforma tributária, é preciso que se crie também mecanismos que dê uma paridade em relação à distribuição do bolo tributário para permitir que regiões mais frágeis economicamente, como é o caso aqui do Nordeste, especialmente essa região do Nordeste em que se encontra o Piauí, possa ter meios de evoluir economicamente e se inserir nesse contexto nacional de desenvolvimento econômico. Sávia, juntar a Sávia aqui na nossa conversa. Sávia, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, nessa edição de quarta-feira. E Brasília já faz debates importantes, históricos, como é o caso da reforma tributária. Brasília já tem aí o arcabouço fiscal do ministro Haddad aprovado, já está com isso encaminhado. Ainda assim, os estados, como é o caso do Piauí, verificam problemas, desafios para o futuro, quando se fala em pacto federativo. Joelson, o que é que aconteceu depois da aprovação da reforma tributária? Os governadores reclamaram bastante. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as exceções terminaram deformando a reforma. Um outro governador que faz muitas críticas é Ronaldo Caiado, de Goiás. Ele fala, por exemplo, que é uma incógnita a respeito do IVA, né, dessa alíquota do IVA, do Imposto de Valor Agregado. Ninguém sabe exatamente quanto é que os estados vão poder arrecadar na prática. Então, assim, o Senado, a gente deve provavelmente ter mudanças significativas na reforma tributária e aí ela vai voltar para a Câmara, onde eu estou agora, mais discussões. Então, realmente, a previsão disso, como o ministro Fernando Haddad gostaria, a gente quer tudo aprovado até outubro. Acredito que vai demorar um pouco mais, até porque, como o governador Rafael Fonteles falou para Paula Sampaio, o peso dos estados no Senado é equivalente. Então, cada estado tem seus 3 senadores, então todo mundo tem voz. Quando é na Câmara dos Deputados é diferente, porque São Paulo tem mais peso, tem mais representantes, os estados com mais habitantes, os estados também com mais força econômica, então a discussão no Senado é diferente. E o governador Rafael Fonteles, ele tem um relacionamento muito próximo com o ministro Fernando Haddad, com o Ministério da Economia, por toda a experiência dele no Concefaz, e deve usar toda essa experiência, essa matemática que ele também domina muito bem, para tentar puxar os cálculos a favor dos estados e, claro, do Piauí.